Oi, minha turma querida, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem? Bom, antes da gente começar o assunto da aula de hoje, tá? Eu queria dar parabéns a vocês. No dia 9 de setembro nós comemoramos aí o Dia do Administrador. Até na nossa última matéria eu coloquei um vídeo para vocês. Por que é no dia 9 de setembro? Porque no dia 9 de setembro é que foi homologada a lei que reconheceu a nossa profissão. Tá? Então foi em um dia 9 de setembro que a profissão de administrador passou a ser reconhecida. Tá? Então, antes da gente começar a conversar, parabéns pelo Dia do Administrador. Vocês escolheram essa profissão, tá? E tenham certeza que vocês são, nós administradores, somos responsáveis por mudar o mundo, tá? Através das nossas funções, dos processos administrativos, em qualquer profissão, em qualquer área da nossa vida, a administração se faz fundamental. Então, tenham consciência disso sempre. A profissão que vocês escolheram é fundamental. Ah, o professor é muito importante? É, mas se o administrador da escola não pagar a conta de luz, o professor não consegue dar aula no escuro, certo? Ah, o médico é muito importante? É, mas se o administrador do hospital não comprar o soro suficiente, não administrar os materiais suficientes, tá, o médico não consegue salvar vidas. Então a administração é fundamental para que todo o resto da nossa sociedade continue funcionando, certo? Bem, entrando no nosso assunto de hoje, continuando aí, fechando essa série de aulas aí de planejamento, tá? A gente continua nesse módulo na semana que vem, mas vamos entrar em liderança, certo? Hoje nós vamos falar sobre os 3 níveis de planejamento. Eu deixei uma atividade para vocês com uma imagem e hoje eu vou explicar um pouquinho aquela imagem, tá? A empresa, as organizações se dividem de maneira prática em 3 níveis de planejamento. O primeiro desses níveis é o planejamento estratégico, que é o planejamento a longo prazo, tá? É um planejamento que é feito ali pela alta cúpula, ali pela direção, pelo presidente, na verdade, tá? Pelo vice-presidente, e os diretores participam desse planejamento. Então, o planejamento estratégico é onde a empresa quer estar daqui a 5 anos, algumas que fazem a prazo mais longo, daqui a 10 anos. Então, o planejamento estratégico funciona mais ou menos assim, ó. Eu quero que a minha empresa esteja daqui a 5 anos com uma das maiores da nossa cidade. Um exemplo. Quem faz esse planejamento estratégico a longo prazo, ele parte da alta cúpula da empresa, da presidência, de cima para baixo. Bem, aí o que acontece? Não adianta você querer estar daqui a 5 anos como líder da sua cidade se o dia a dia não funcionar. Então, como é que funciona isso? Você planeja daqui a 5 anos ser líder da cidade. Os diretores, tá? Os diretores de cada departamento, o diretor de recursos humanos, o diretor financeiro, o diretor de marketing, o diretor de produção, cada um dos diretores recebe essa informação e aí desenvolve o que nós chamamos de planejamento tático, tá? Porque ele olha e fala assim, olha, para daqui a 5 anos a nossa empresa ser a maior da nossa cidade, dentro do nosso setor, a gente vai ter que, vamos botar o diretor de vendas, nós vamos ter que vender em 5 anos aí 1.000 peças por ano, um exemplo, certo? Aí o diretor financeiro pensa assim, poxa, para daqui a 5 anos nós sermos o primeiro da nossa cidade, a gente vai ter que fazer todo ano, a gente vai ter que ter um lucro aí, uma gestão financeira sobrando financeiramente, não sei quantos milhões. Então, são só para a gente ter como exemplo. Esse segundo planejamento, nós chamamos de planejamento tático. Ele é realizado pelos diretores, tá? De cada departamento. Então, tem o planejamento estratégico, que ele é a longo prazo, aí 2, 3, 4, 5 anos, certo? É feito pela presidência onde a empresa quer estar, a organização como um todo quer estar. Os diretores recebem essa informação e dentro disso fazem o que nós chamamos de planejamento tático, que é o quê? Cada diretor do seu departamento monta um planejamento que a gente chama de médio prazo, que é um planejamento anual, certo? Para quê? Para falar,
para daqui a 5 anos a gente estar como líder da cidade, cada ano a gente tem que, dentro do nosso setor, conseguir atingir tal meta. Esse é o planejamento tático. E aí, depois do planejamento tático, vem o que nós chamamos de planejamento operacional, que é feito por quem? Pelos gerentes supervisores, junto com os funcionários. Tá? Por quê? Porque o que a empresa faz? O planejamento estratégico define, daqui a 5 anos ser líder na cidade. Aí o diretor de vendas fala assim, planejamento tático, preciso vender aí 1.000 peças por ano. Beleza. Quem vai vender no dia a dia isso? É o funcionário e o gerente da loja, que vão estar junto nas vendas. Então o gerente, junto com os funcionários, monta o que nós chamamos de planejamento operacional, que é o planejamento a curto prazo, que ele é mensal, semestral, porque o gerente da loja, quando ele junta para fazer o planejamento operacional, ele fala assim, olha, o nosso departamento quer vender 1.000 peças por ano. Então, quantas peças a gente precisa vender por mês para vender 1.000 por ano? Tanto. Mas em fevereiro a gente vende mais, porque é carnaval. Então, beleza, fevereiro a gente vai vender mais e aí em junho a gente vende menos, certo? Você vai montar o seu planejamento de vendas, tá? Mensal. Para quê? Para que no final do ano o planejamento tático tenha sido alcançado, para daqui a 5 anos o planejamento estratégico tenha sido alcançado. Então, o planejamento estratégico, alta cúpula, longo prazo, determina onde a organização como um todo pretende chegar. Planejamento tático é o planejamento a médio prazo, feito pelos diretores da empresa. Ele é normalmente anual, tá? Para conseguir atingir o longo prazo, o que eu preciso fazer cada ano? E aí ele é passado para os gerentes supervisores que fazem o planejamento operacional, certo? E aí esse planejamento operacional ele é mensal, que é para atingir o resultado no final do ano, o que eu preciso fazer mês a mês. Fechamos a parte de planejamento, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês em cima da imagem que eu coloquei para vocês semana passada. Tá bom? Semana que vem a gente entra em um assunto importantíssimo que é liderança, dentro ainda desse módulo de métodos e técnicas. Grande abraço, feliz aí dia do administrador, certo? Continuem sempre sonhando com um mundo melhor, porque a administração tem o papel de transformar a nossa sociedade em algo melhor, em algo mais ágil, mais produtivo, ok? Esse é o nosso papel no mundo. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.